Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a incrível partida de disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. Um festival de 10 gols que terminou com a vitória da Inglaterra por 6-4 sobre a França, com 3 gols do Saka, com um gol antológico do Bellingham, 2 gols e uma assistência do Mbappé. O Mbappé virando o líder das principais as principais estatísticas dessa Copa. Então tem muita coisa pra gente falar desse jogo que não sei se é um jogo muito polêmico, digamos, a existência da disputa de terceiro lugar. Tem até margem pra gente falar sobre isso. Antes, faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais, no YouTube da TNT Esportes, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, comentar, tudo aquilo que você faz, que é muito importante esse engajamento pra gente. Estou gravando logo depois da disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026, jogo disputado no Hard Rock Stadium em Miami, e a Inglaterra superou a França e termina essa Copa de 2026 com a melhor colocação inglesa desde o título da Copa do Mundo de 66, né? De lá pra cá, desde o título da Copa de 66, disputada em casa, a Inglaterra chegou nessa Copa, neste Mundial, a terceira semifinal. Nas outras duas ela tinha perdido a disputa de terceiro lugar, né? Em 90 perdeu a disputa de terceiro lugar para a Itália por 2-1 e em 2018 perdeu a disputa de terceiro lugar para a Bélgica por 2-0. Desta vez superou a França por 6-4 e com isso o Thomas Tuchel, ontem, na véspera do jogo, batia muito nessa tecla, né, de que a Inglaterra deveria levar a sério esse jogo porque tinha a chance de entregar ao futebol inglês a melhor campanha desde o título de 66, e isso de fato aconteceu. O jogo foi como costuma ser disputa de terceiro lugar, né? Eu falei sobre isso na programação da TNT Esportes, falei sobre isso no Convocados, em cortes nas nossas mídias sociais. Eu acho a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo algo altamente desnecessário. Ao contrário da Olimpíada, que quando tem disputa de terceiro lugar, de fato tem uma disputa de algo relevante, que é ganhar uma medalha de bronze, né? Então na Olimpíada, você tem vários jogos. Praticamente todos os esportes coletivos têm disputa de terceiro lugar. Por quê? Porque ela representa a diferença entre estar no pódio ou não. Ela representa a chance de ganhar uma medalha de bronze ou não. E no futebol isso não existe, né? E no futebol não há essa percepção de importância de ser terceiro lugar ou não. Salvo em competições que você classifica para outra coisa, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ser terceiro é importante porque você vai direto para Libertadores, né? Em vários momentos o terceiro ia para Libertadores e o quarto não, então ali você tinha importância. Mas normalmente no futebol, numa Copa do Mundo, numa Libertadores, numa Eurocopa, numa Champions League, não faz diferença ser terceiro ou quarto. A verdade é, você chegou até a semifinal, na semifinal você foi derrotado, acabou. Vai lá lamber as feridas, vai se despedir e tudo mais. E na Copa do Mundo tem essa disputa do terceiro lugar, né? Por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes do ano passado não teve. A FIFA não fez uma disputa de terceiro lugar entre Fluminense e Real Madrid. Não fez. Então, assim, na Eurocopa, desde 1984, se eu não estou enganado, não tem mais disputa de terceiro lugar na Eurocopa. Então, assim, eu questiono muito a necessidade, a pertinência da disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo. No fundo, para mim, é um jogo para vender mais ingresso, para a FIFA ganhar mais dinheiro vendendo ingresso e vendendo esse jogo para quem transmite, né, para quem compra os direitos da competição, e nada contra, não tenho nada contra o dinheiro, muito pelo contrário, eu gosto muito de ganhar o meu dinheiro honestamente. E também serve para aumentar o quê? A média de gols da competição. E dessa vez, as duas coisas foram atendidas, né? O estádio lá em Miami estava completamente lotado e tivemos um festival de gols, 10 gols nesse 6-4 de Inglaterra e França. Não dá nem pra gente analisar taticamente ou analisar o roteiro do jogo. Por quê? Porque os próprios times não parecem muito interessados, né? O Konaté, que foi titular hoje, foi substituído no intervalo, falou abertamente, ninguém queria jogar esse jogo. Ele falou isso antes do jogo. O Tuchel, antes do jogo, falou, nós não queríamos estar nesse jogo, ninguém queria estar aqui disputando esse jogo, mas já que estamos, temos que fazer e tudo mais. E os jogadores da França, na quinta-feira, quando desembarcaram em Miami, os jogadores da França foram ao Deschamps e falaram, professor,
podemos ter aquele Vale Night em Miami? Os jogadores da França pediram um Vale Night na quinta de noite. E o Deschamps não deixou. Era melhor até ter deixado. Talvez os jogadores não entrassem em campo com a postura que entraram no primeiro tempo. Uma França desligada, apática, parecia que estava dopada. E a Inglaterra abriu 4-0 e poderia ter feito pelo menos mais 2. Pelo menos mais 2. Então, assim, foi um atropelo da Inglaterra no primeiro tempo. O Saka fez 2 gols, teve gol do Konsa, enfim, mas pelo menos mais 2 grandes chances para abrir um 5-0 ou um 6-0. E reparem, uma Inglaterra sem os 3 melhores jogadores da Inglaterra no torneio. Começaram no banco. Os 3 melhores da Inglaterra na Copa, para mim, Bellingham, Anderson e Kane, os 3 estavam no banco no primeiro tempo. E a Inglaterra abriu 4-0 e poderia ter feito mais. O Deschamps deu esporro pra caramba na galera no intervalo e mudou, trouxe 4 jogadores novos. Ele veio com 4 jogadores. Veio com Digne e o Upamecano para estancar a sangria na zaga, e veio com o Barcola no lugar do Doué na esquerda, e veio com o Dembélé no lugar do Cherki no meio. Aliás, o Cherki sai dessa Copa do Mundo muito queimado, muito queimado. O Cherki hoje, uma displicência, uma total falta de sensação de que estava interessado no jogo, não jogou nada, foi substituído no intervalo, depois ficou deitado lá no banco. E sem o Cherki e sem o Doué, a França foi outra no segundo tempo. Em 21 minutos, diminuiu o 4-0 para 4-3. E teve pelo menos 3 chances claras. A França poderia ter virado para 5-4 em 25 minutos do segundo tempo. Com o Olise entrando no jogo, deu 2 assistências. O Olise chegou a 7 assistências nessa Copa e ultrapassou o Pelé, né? Pelé tinha dado 6 assistências na Copa de 70, o Olise chegou a 7 assistências nessa. Ele deu a assistência para os 2 gols do Mbappé. O Mbappé deu um passe nas costas da zaga para o Barcola fazer o segundo gol, depois o Mbappé recebeu do Olise para fazer o terceiro gol, e aí quando estava 4-3, o Tuchel trouxe Anderson e Bellingham do banco, e aí a Inglaterra melhorou um pouco, passou a ter um pouco mais de competitividade. O Saka fez o 5-3 de pênalti, um pênalti indiscutível sofrido pelo Spence lá pelo lado esquerdo. O Spence foi uma convocação muito contestada do Tuchel, fez uma Copa muito boa, tá, o Spence. Aí o Saka bateu, fazendo o seu terceiro gol no jogo, né? O Saka tinha feito 2 no primeiro tempo de pênalti, fez o terceiro gol dele, um hat-trick do Saka num jogo de Copa do Mundo. Aí foi 5-3, a França voltou a martelar, diminuiu 5-4 numa jogadaça do Upamecano, que driblou 2 no meio, arrancou e deu um passe pro Dembélé nas costas da zaga. Dembélé chegou a 6 gols e 2 assistências nessa Copa. E aí o 5-4 você falava, a França vai com tudo para empatar no 5-5. Aí logo depois, aos 48 do segundo tempo, o Bellingham fez um gol espetacular. Ele pegou uma sobra no grande círculo, recolheu, tirou um, arrancou, entrou na área, driblou mais 2, saiu o goleiro, ele tirou o goleiro e deu um tapa para fechar em 6-4. Um festival. Um festival de gols, um festival de finalizações, um festival de espaços, um festival de jogador parecendo estar jogando com um saco de cimento nas costas. Tudo muito característico de um jogo de disputa de terceiro lugar. No fim, essa disputa de terceiro lugar pode virar um jogo histórico. Por que histórico? Porque o Mbappé, com os 2 gols e a assistência que ele deu para o Barcola, ele ultrapassou o Messi em 3 coisas nessa Copa. Ele deixou para trás o Messi na artilharia da Copa. No começo desse jogo estava Messi com 8, Mbappé com 8. O Mbappé foi a 10 gols, artilheiro isolado dessa Copa. Ele ultrapassou o Messi em participações em gols nesta Copa. No começo do jogo, o Mbappé tinha 11 participações em gols, 8 gols e 3 assistências. O Messi tinha 12, 8 gols e 4 assistências. Com as 3 participações de hoje, o Mbappé foi a 14 participações em gol nesta Copa, 10 gols e 4 assistências. Deixou o Messi para trás também. E ultrapassou o Messi na artilharia histórica das Copas do Mundo, indo a 22 gols. No começo do jogo, o Messi tinha 21 gols em Copa, o Mbappé tinha 20. Com os 2 gols marcados hoje, o Mbappé foi a 22, deixou o Messi com 21. Vamos ver o que o Messi pode fazer amanhã na decisão, na final da Copa contra a Espanha. Mas, por enquanto, esse jogo de terceiro lugar, ele é histórico,
porque fez o Mbappé virar artilheiro dessa Copa, virar o jogador com mais participações em gol nessa Copa e também virar o artilheiro histórico das Copas. Coisa que um jogo de terceiro lugar, um jogo festivo, um jogo no modo churrasco, como costumam ser as disputas de terceiro lugar, te possibilitam. Quero te ouvir, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve, compartilha, deixa o gostei, deixa o curtir. Se não gostou, deixa dar o dislike. Toda essa interatividade, esse engajamento é importante aqui nas mídias sociais da TNT, no YouTube da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau!